porque nem aqui eu planejava estar hoje. Mas é Deus, né? Foram dias de tantos convites e quase me dei alguns outros. E quero dizer que Deus, Ele está sempre sabendo como trabalhar em nossas vidas, né? Quando a minha família toda tinha saído, eu falei assim, não sei para onde vou hoje, porque eu não tinha plano de realmente estar aqui. E hoje eu vou visitar uma igreja diferente, porque eu estou sentindo no meu coração que algo que Deus tem que abrir uma porta por Ele, por mim. E quando eu estava me arrumando, já sozinho na minha casa, colocando a camisa, e quando eu olhei no espelho, o Senhor falou comigo o seguinte: quem tu pensa que é homem? Eu falei, Senhor, eu sou do céu. E Ele simplesmente repetiu: eu te chamei não porque tu eras alguém, mas eu te chamei porque tu não eras nada, e eu te fiz alguém. Aleluia. E não vim aqui hoje para pregar. E quando eu saí da minha casa, eu falei assim, eu não quero pregar. Hoje eu quero mais uma vez ouvir. Aleluia. Tem casa que não pode vir em casa. E não vim realmente para pregar. Mas essa noite eu vou fazer aquilo que o Senhor colocar em meu coração. E ali, quando eu desconfiei que eu ia trazer a mensagem, eu quis abrir a Bíblia. E o Senhor falou, não, você não vai abrir. Porque você não vai ter nenhuma palavra dessa daí, porque eu já tenho algo para te entregar. Brinca não. A partir do culto de Mas eu não vou deixar de ressaltar nenhum dos homens e mulheres que aqui passaram, que me coloquei na posição bem inferior a cada um deles. Homens que talvez tenham até coragem do que a minha. Mulheres também que passaram aqui, que têm muito mais coragem do que a minha. Vi a irmã ressaltando hoje que ela iniciou um trabalho com apenas algumas crianças. E eu falei, não sei se eu teria essa coragem, né? E confesso por dizer para vocês que eu não sei. E chegando à tarde aqui em casa, eu falei assim, eu quero mudar um pouco a trajetória da minha vida. Marcelo falou, e conversando com a minha esposa, e à tarde eu falei assim, eu creio que nós temos que tomar uma direção diferente já. É tempo de mudarmos a nossa vida. Mas quando nós falamos isso, meu irmão, Deus ele fica no seu trono pela sua excelência e magnificência dele, olhando para nós e dizendo, quem és tu, homem? E quando eu estava me arrumando, o Senhor me perguntara essa mesma pergunta. E o que veio no meu coração foi o seguinte: nada sou o Senhor. Aleluia. Eu vi aqui o irmão no culto de sexta-feira, para quem veio, reteve uma mensagem dura assim, uma mensagem chamando a igreja para um concerto, chamando a igreja para uma aliança, um novo compromisso com Deus, ao mesmo tempo trazendo uma revelação acerca do pecado escondido na igreja. Quando chegou no sábado, eu vi uma irmã pregando sobre a igreja de Filadélfia, porque não daria tempo para ela pregar sobre as 7 cartas, as 7 igrejas de Éfeso. E ela se reteve de Filadélfia, a qual é uma igreja magnífica, mas também o Senhor voltou com ela, e ela teve que pregar acerca de conserto, teve que pregar acerca de uma vida estável na presença do Senhor. Chegando à tarde, Deus muda o curso da mensagem e traz aí em Jeremias capítulo 18, aonde a irmã ressaltou acerca da casa do oleiro. Sim, nós já passamos por essa casa do oleiro, sim, mas isso não quer dizer que nós possamos estar voltando à casa do oleiro novamente, porque diz a palavra do Senhor que não foi o barro que caiu na mão do oleiro, mas foi o barro, o vaso que o oleiro estava rodando, que estava terminando, e Deus ainda não terminou a sua obra em sua vida. Então vem você seja o vaso dessa noite que Deus vai permitir que caia para te colocar novamente na mão do oleiro. E nessa noite, quando esse avaliado atrás do Senhor falou simplesmente, eu não quero que você fuja do tema agora no eixo. Abra as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, sim. Essa semana eu dizia o
seguinte, que eu ouvi na minha caminhada, recém-caminhada na presença de Deus, novo convertido, pastores ensinando e lendo a Bíblia, ressaltando um versículo que diz o seguinte, que o vaso de casa não tem honra. E eu falei com o Senhor, eu quero quebrar esse elo dessa palavra na minha vida. Como que você pode quebrar uma profecia bíblica? É só não aceitar ela em você. Eu aceito tudo que é bom. Se Deus falar, tem uma promessa de salvação, essa eu quero aceitar. Mas dizer que eu não vou ter honra dentro da minha casa, eu falei, isso eu não aceito. Eu quero ser honrado dentro da minha casa. Porque equivale um homem não ter honra dentro do seu lar. Eu quero ter honra dentro do meu lar. Eu falei, eu quero quebrar esse tabu em nome de Jesus. E hoje Deus falou assim, já estou te mostrando que você quebrou esse tabu. Porque é uma honra estar pregando no Congresso de Circulação. Mulheres que eu particularmente tenho conhecido algumas, que têm sofrido, que passou duramente as lutas. Não se preocupa com a hora não, que irmão Marcelo vai no tempo de Deus. Amém. E vou falar o que Deus está mandando falar. Mulheres que sofreram durante anos, para que hoje concluísse essa obra, vocês elas todas bonitas, alegres, sorrindo, mas chega no ouvido de uma das vidas, até mesmo do componente, pergunta, como foi a tua peleja até aqui nesse dia? E eu tenho certeza que ela terá a história de um ano para te contar. E posso dizer, talvez tenha uma peleja durante esse dia que Satanás impediu que ela até chegasse aqui, vestido de azul e branco, com seu sapatinho, talvez novo, talvez usadinho, mas que chegou assim mesmo. Tem uma história para contar. Amém? E é nessa história que o Senhor hoje manda ressaltar. Não vou fugir do tema, porque Deus falou que nessa noite eu vou pregar em cima desse tema. Se Deus me decorrer da mensagem, de proceder para que eu venha pregar sobre doutrina, eu vou pregar, mas Deus falou assim, vai ser em cima da mensagem. Quem abriu a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler. Que diz assim, o título da minha Bíblia, que diz assim na minha Bíblia, que diz assim, segundo as coisas que são as coisas acerca das igrejas até o arrebatamento. Que diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Efésios, isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que disseram ser apóstolos e não são, e tu o achaste mentirosos. Aleluia. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras, quando não brevemente adverei, tirarei do seu lugar e o teu castiçal, e não te arrependeres. Somente, se não te arrependeres, somente nele. Poder sangrar. Eu vou fechar a Bíblia porque eu vou até onde Deus falar. Amém? Se sintam primeiramente à vontade, porque eu estou muito à vontade na casa de Deus. Aleluia. Como eu dizia, passou 3 mensageiros nessa noite. Eu não quero ser melhor, também não vou ser o pior. Eu creio nisso, Jesus, em nome de Jesus. Mas o que mais nessa noite Deus fez me entender acerca dessa mensagem, quando eu estava ainda vindo para cá, porque eu vim com meu coração, aconteceu algumas coisas no decorrer desses dias, que eu posso dizer que como homem eu não estaria aqui mesmo nessa noite. Tive até conversando com o irmão Gino, que ele é testemunho muito antes de eu chegar aqui nessa igreja hoje à tarde. E quando eu vim andando pelo caminho, o Senhor ainda me fez olhar para o chão, falou, homem, olha para o chão. E quando eu olhei, o Senhor falou assim, olha para os teus passos. E eu olhei e falei, o que quer dizer isso? O Senhor falou, se tu ainda está andando, é porque eu tenho te dado força para que isso aconteça. Glória a Deus! Aleluia! E eu falei, Senhor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero ressaltar para a irmã Adriana, que quando eu entrei por essas portas, quando vi no meio do caminho, o Senhor falou,
Mas eu não vim aqui pregar o eu, porque esse eu não passa de mera criatura. Eu não vim aqui pregar o homem, porque o homem nada pode fazer. Mas eu vim aqui para ilustrar o que Deus pode fazer na sua vida. Eu vim nessa noite aqui para dizer o que Deus pode fazer numa igreja que só coloca na posição correta com Deus. Eu vim aqui para Deus te mostrar quem tu eras e o que tu é hoje. Simplesmente é isso que Deus quer fazer com você. Eu me lembro que quando eu me converti, logo eu me converti numa igreja em Minas Gerais, onde os crentes eram muito pentecostal, eu gostava muito de estudar a Bíblia, não tenho vergonha de dizer isso. E o meu pastor me ensinava assim, mas eu ouvi uma certa vez que eu ouvi lendo essa passagem na Bíblia, eu comecei então a entender na minha concepção que existia 7 igrejas em Efésio e todas 6 Deus abominava elas e somente Filadélfia Deus tinha um prazer único com ela. Mas de repente eu abri minha Bíblia e comecei a ler justamente nesse primeiro capítulo, no capítulo 2, versículo 1, essa carta escrita por Deus, revelada a João. Simplesmente Deus começa a chamar a atenção do anjo da igreja. Anjo da igreja aqui nessa palavra representa os 7 pastores que passeavam no trono de Deus, ou seja, 7 homens escolhidos por Deus, que tinham intimidade com Deus, que Deus o respondia, que Deus ouvia, que Deus falava com ele. Mas Deus de repente chama João e fala: João, levanta, porque eu tenho uma mensagem para os meus anjos da igreja de Efésio. No meu entender, na minha pouca ignorância, que eu tinha muito, para não dizer muito, eu entendia que todas 6 estavam condenadas a sofrer eternamente sem a graça de Deus. Claro, eu ouvi muitos pregando isso, ensinando isso, e eu falei: não, peraí, eu tenho que estudar, eu tenho que entrar nesse assunto, eu tenho que aprender sobre esse assunto. E quando eu comecei a ler no capítulo 2, versículo 1, eu falei: peraí, já começa Deus então com a saudação maravilhosa, proferindo bênção sobre as 7 igrejas. Como Deus pode odiar as 7? E lá na frente Deus começa então a esclarecer o meu entendimento. E Deus, o Espírito Santo de Deus, vai falando: Marcelo, Deus não odeia as 7 igrejas, mas Deus ama ambas de igual modo. Aleluia. Mas como? Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa que a Bíblia diz, que Deus ele corrige e açoita quem ele ama, e não corrige nem açoita quem ele odeia. Quando Deus chamou a João em Efésios, na revelação do Apocalipse, do livro de todas as revelações, Deus então estava dizendo para João: João, presta bem atenção, tenho eu uma mensagem para entregar as 7 cartas, as 7 igrejas de Efésio. E João se põe de pé e começa então a escrever cada uma delas, e Deus começou então a escrever e a ditar qual era o teu plano para cada uma delas. Eu quero te dizer nessa noite, Deus falou que eu vou pregar em cima desse tema, e eu vou pregar em cima desse tema. Quando eu estava andando, quando Deus falou para mim: olha para onde andas, Deus estava dizendo: olha para a tua obra, olha da onde eu te tirei, olha, homem, quem tu era antes de ser usado por mim. Eu falei: Senhor, eu vou ressaltar um pouquinho rapidamente a minha pessoa antes de eu conhecer Jesus. Qual era o meu futuro? Provavelmente com os anos passando, ou eu ia matar, ou eu ia ser morto logo, porque eu era ignorante, arrogante, estúpido, não tinha educação nenhuma, homem ignorante sim, jovem ainda. Aleluia. E o meu futuro provavelmente seria cair no vício das drogas, no mau caminho. Mas de repente Deus olha para o Niquinho assim, não tem formosura, não tem beleza que venha ser atrativa a ninguém, e Deus fala: homem, presta bem atenção que eu vou começar uma nova obra na tua vida. E nessa noite eu quero te dizer: não importa a igreja que tu és, não importa se você está na 1, na 2, na 3, na 4, na última, que é uma das mais que Deus comprou tremendamente, a 7ª, eu não quero te saber, não quero saber, nem Deus quer saber a posição que você está. Mas Deus nessa noite te chama a atenção para falar com você o seguinte: lembra-te de onde te tirei. Lembra-te, pois, de onde caíste. Sim. Quando Deus chama o profeta João,
para escrever a carta e falar com o povo para lembrar. Deus estava querendo passar um filme ilustrativo das tuas vidas, das nossas vidas. Quem era você? O que é você? Quem são vocês? O que será vocês? O que queres que eu faça por vocês? 6 igrejas com posições errôneas diante de Deus. E Deus amava todas, irmão Marcelo. Todas. Todas, aleluia. De igual modo, irmão Marcelo. Ei, você sabe por que eu estou na presença de Deus até hoje? Você sabe por que, meu irmão? Porque Deus não faz acepção de pessoa e não tem balança do amor de Deus. Ó, eu vou amar mais o Marcelo, menos a Roseli. Eu vou amar mais a Adriana, menos outra irmã que não está na minha direção. Não, diz a palavra de Deus em João que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que João, Deus está dizendo. Olha, João, escreve aí: a igreja de Laodiceia, aquela teimosa, rebelde, hipócrita, ignorante, mentirosa, que tem levantado falso testemunho, que tem mentido, que tem caluniado, que não tem andado como eu tenho andado. Aí João vai e começa a escrever. Oh, aleluia. Mas você sabe qual foi a atenção que me chamou também? Nós pegamos nas 7 cartas e sempre queremos escolher ser Filadélfia. Aleluia. Eu vou ter que levar por esse caminho, Senhor, sim. Mas uma coisa que me faz lembrar nessa passagem também, que aqui foi pregado, não sei se os irmãos lembram, mesmo eu ali fora, mas o que eu esqueci, eu fui escrevendo no papel ali atrás, que os 3 cultos, as 4 mensagens que foram pregadas aqui, que vai ser agora com a minha, aleluia, foram faladas sobre o crente quando quer brilhar, quando quer aparecer, quando quer tomar o eu, quando quer ser mais do que Deus. Existiam 6 igrejas que estavam justamente caminhando dessa maneira. Eu sou melhor do que Filadélfia, eu tenho uma posição melhor do que Filadélfia, eu tenho posição financeira melhor do que Filadélfia, eu tenho mais membros do que Filadélfia, eu sou mais velho do que Filadélfia. Mas Deus, quando manda 7 cartas, Ele vai lá e aponta para Filadélfia. Filadélfia, igreja amada, a quem eu tenho um grande compromisso, a minha amada escolhida. Não vou desprezar vocês, não, peraí, aleluia. O que eu vou te chamar a atenção nessa noite, eu quero fazer o que Deus mandar, e nessa noite Deus manda você refletir, sim. Se eu te perguntar agora quem aqui é Filadélfia, todo mundo vai responder, mas Deus está dizendo que Filadélfia aqui tem poucos, Filadélfia aqui é a minoria nessa noite. E Deus manda você escolher. Eu escolho Filadélfia, irmão Marcelo. Agora Deus manda olhar você, olhar para dentro. Tu tens as obras da Filadélfia? Quais eram as obras da Filadélfia, irmão Marcelo? Oh, eu vou te dizer qual era a obra dela. Entre todas era a mais fraca, a menor, a humilhada, a desprezada, a que não servia para nada, mas ela tinha uma qualidade única que as outras desejavam. E eu lendo essa passagem também, eu perguntava para o Senhor, falei: Senhor, como foi depois que o Senhor escreveu essas 7 cartas? Aleluia. Quando eu falei que tinha todo tipo de crente aqui nessa noite, tem. Aleluia. Você está em uma delas. Aleluia. Presta bem atenção. Quando Deus chamou o anjo e revelou para João acerca da posição de Filadélfia, eu quero ver que todos os anjos da igreja falaram assim: vem cá,
Na minha concepção, na minha ilustração que o Senhor me toca nesta noite, já havia me tocado acerca dessa passagem. Vamos mandar alguém ver o que Filadélfia tem de diferente. O que ela tiver lá de melhor nós vamos pregar para nós. Porque nós queremos ter uma posição igual às outras, igual ela teve com Deus. A melhor carta, o melhor conselho que já teve. As outras foi só exortação. E quero crer que eles mandaram crentes lá espiar. E nesta noite Deus está dizendo: olha, se você é Filadélfia, é por isso que estão te condenando. Se você é Filadélfia, é por isso que tem espia observando a tua vida. Como que pode aquela irmã ser assim? Como que pode cantar com unção? Como que pode pregar com autoridade? Como que pode Deus estar abençoando? Como que pode Deus estar levando à altura? Como que pode Deus estar exaltando? Como que pode? Eu quero essa essência, e eu quero te dizer que nessa noite tem essa essência. Eu vi a irmã ressaltando que tem crente querendo brilhar mais do que o outro. E nessa noite, quando Deus me falava, eu falava: Senhor, me abata como nunca me abatera, se eu quiser exaltar-me perante a tua glória. Me bane, Senhor, da tua presença, porque se o Senhor não for exaltado em minha vida, eu nada sou, Senhor. Você sabe o que Filadélfia tinha de diferente? Porque ela não tinha poder aquisitivo, não tinha uma igreja com pedras preciosas, não tinha um altar lindo que chamava atenção, não tinha um corpo de membro extraordinário, não tinha talvez obreiros tão com capacidade, mas o que ela tinha, irmã Adriana, círculo de oração nessa noite, o que fazia diferença é que quando eles dobravam o joelho, a porta do céu se abria e Deus falava: é a minha amada que está falando comigo. Eu vi na sexta-feira o irmão exortando. Sim, Deus ele exortou os 6. Deus mostrou os 6 a posição que estavam vivendo diante de Deus. No livro que lemos, a Bíblia diz que ele é revelações das revelações, ou seja, não vai ter outra. Foi o livro único da Bíblia que trouxe o começo e o fim de tudo. Aleluia. E todos os livros estão conectados a ele. Diz a palavra lá em Apocalipse, quando Deus inicia a conversa com João. João, aleluia. Talvez João com o coração duvidoso. Aleluia. Deus falou: João, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim. E ele estava dizendo para João: João, eu sou aquele que estabelece a posição, e sou aquele que também tira da posição. Ou seja, eu sou a base, mas eu também sou aquele que põe o pó novamente na cinza. Quem és tu nessa noite? Irmão Marcelo, eu gostaria muito de saber, aleluia, eu gostaria muito de saber, ei, oh aleluia, eu não sei, não conheço o teu pastor, mas diz a palavra do Senhor que até então, quando Deus assim determinou, ele é o anjo da igreja. Então, se você ainda não aprendeu a conhecer qual é a tua posição, aleluia, Deus é testemunha. E hoje à tarde, conversando com o nosso amado irmão Gildo ali, eu disse para ele até uma coisa que ele ficou meio assustado. Aleluia. Mas eu já estou me retratando com Deus, irmão Gildo. Aleluia. E quando, no decorrer dessa tarde, meu irmão, aleluia, quando o meu coração ainda já decidido como um homem, Deus, ele fez me entender, dizer o seguinte: eu sou de tudo o que você é, Marcelo. Eu sou a tua estrutura. Eu sou a tua base. Eu sou o teu porto. Aleluia. E eu sei que tu és. Sim, eu conheço o Senhor.
Aleluia. Nas nossas precipitações de palavra, nós deixamos de ouvir Deus falar. Deixamos de ouvir Deus trabalhar em nossos corações. E dizemos então: eu posso tomar essa decisão porque eu quero e eu sei que é tempo. Aleluia. E Deus o seguinte, fala o seguinte para você nessa noite: igreja que é igreja, o tempo seu é meu e não é teu. E quando eu entrei nessa noite naquele banco ali, onde está o Fabiano, Deus falava o seguinte: você sabe por que eu tenho permitido isso tudo com você nesses dias? E eu falei: não, Senhor, é porque você queria ter experiência com Deus, e você sempre terá uma experiência, ainda que te doa, ainda que você sofra, mas você tem que aprender e entender, Marcelo, que eu sou Deus que determina o teu caminhar. O que isso tem a ver com a minha vida, irmão Marcelo? Eu quero te dizer, Tomé, aleluia, eu não sei qual é a tua posição da tua igreja nessa noite, mas eu quero te dizer que a porta para encontrar com a igreja de Filadélfia é Jesus Cristo, e Ele está dizendo: quer tu ser igual a Filadélfia? Anda comigo, viva a minha vida, viva debaixo da minha graça, seja obediente, seja reto, busque a minha face, me adore e deixa eu agir ao teu favor. Agora você vai sentar de frente para lá. Aleluia. Nós dois. Hoje eu vi a irmã aqui dizendo como Deus trabalha na sua vida. Quero sim somente pegar carona com os homens e mulheres que pregaram aqui, mas dentro desse tema, aleluia, que eu creio que tem quase aproximadamente um ano que foi escolhido. É isso mesmo, Adriana? Ou seja, aleluia, Deus marcou esse dia assim como marcou desde sexta, sábado, domingo à tarde, domingo à noite, para você ouvir Deus dizendo o seguinte: tem lembrado aonde caíste? Mas essa noite eu quero te perguntar: tem lembrado quem tu eras antes que eu cheguei na tua vida? Tem lembrado o caminho que traçou até aqui? Quem tu és nessa noite, Senhor? Quando eu li essa mensagem das 7 igrejas, quando eu cheguei em Filadélfia, eu falei: eu vou parar por aqui, porque eu quero ser igual a Filadélfia. Aleluia. Eu falei que eu vou até a hora que Deus mandar. Eu creio que Deus já está terminando. Eu falei assim: eu quero ser igual a Filadélfia. Aí a irmã, quando chega hoje à tarde, talvez alguns possam até dizer: essa irmã pregou fora do tema. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Tem um hino que fala assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos de valores. Aleluia. A irmã pregou sobre o vaso na casa do oleiro. E quando eu cheguei em Filadélfia lendo, para me entender, eu falei: não vou ler nem a 7ª, porque eu já sei a igreja que eu quero ser, é Filadélfia. E eu vou perguntar nessa noite, porque Deus manda eu perguntar: quem aqui quer ser Filadélfia? Levante a mão nessa noite. Quem aqui quer ser Filadélfia? Levanta a mão nessa noite. É isso mesmo, você quer ser Filadélfia? Eu também falei no dia que eu estava lendo: eu quero ser igual essa cesta. É magnífica, ela é adorável. Deus adorou. Aleluia. Eu falei que a irmã pregou em cima do tema, e ela pregou em cima do tema. Quando ela falou: desce a casa do oleiro. Quando eu falei para Deus: eu quero ser igual a Filadélfia, eu quero que me permitam